Olá, amigos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre camadas no programa Google SketchUp. Quando nós projetamos alguma coisa que vamos trabalhar com camadas, nós temos que ter alguns cuidados, né? Por exemplo, vamos aqui em visualizar e visualizar, barra de ferramentas, e vamos clicar aqui em camadas. Então aparece aqui o botão de camadas com o gerenciador de camadas aqui. Vamos aqui em janela, clicamos em camadas, aparece o diálogo de camadas, né, a janela aqui de camadas, onde nós vamos editar as camadas. E bem, a camada você pode aumentar, diminuir o tamanho dela, etc, etc. O gerenciador de camadas aqui, você pode esconder e pode trazer o diálogo de camadas aqui para a tela, né? Esconde e traz, né? E há um outro item também, é o informações da entidade, né? Essas informações da entidade a gente tem que trabalhar com ele também. Então são esses três itens, né? E uma outra coisa que eu gosto de fazer é ir aqui na janela, informações do modelo, né? E vou apagar aqui essa figura. Eu clico aqui, deleto e apago a figura. E informações do modelo, né? Aparece essa janela aqui. Eu vou aqui em estatísticas e vejo aqui o que existe aqui na contagem, né? Na coluna contagem, eu tenho aqui definições de componente 1, camadas 1, materiais 8, estilos 1. Então eu elimino tudo isso. Eu clico aqui nesse botão, eliminar os não usados, e apaga tudo isso, fica só a camada, porque a camada é obrigada a ficar a camada, né? Que é justamente onde você vai colocar o que você vai construir. Então tem que ficar uma camada aqui, né? Essas informações do modelo você pode guardar, né? E ficam o botão informações da entidade e camadas aqui, fica aqui para a gente trabalhar com eles, Eu vou construir aqui algumas figuras. Aqui estão 5 figuras. É um prisma com base triangular, né? Um paralelepípedo, um cilindro, aqui um segmento de cilindro e uma figura sem forma, né? Sem forma geométrica adequada, definida. Bem, todas essas figuras, elas estão na camada 0, né? Que é a camada que só tem ela mesma aqui. Todas elas foram construídas nessa camada, né? Então, se você selecionar aqui, você vai ver o seguinte. Vamos selecionar todas as figuras e você vai ver
que aqui aparece a camada 0, né? Aqui a camada 0 está ativada. Ela está ativada porque está assinalada aqui, nessa bolinha está assinalada aqui, então ela está ativada. E as figuras, como estão selecionadas, elas aparecem aqui. Aqui também aparece indicando que é a camada 0 que está aqui. E aparecem aqui 337 entidades. As entidades são as faces e as arestas. Então nós temos aqui um total de 337 faces e arestas. Bem, vamos remover a seleção e vocês vejam que aqui informações da entidade apagou-se, né? E vamos construir aqui uma camada. Camada 1. Vamos fazer essa camada, né? Uma outra coisa que eu quero dizer antes de continuar é o seguinte: se eu quiser esconder a camada 0, eu não posso, porque ela está a camada ativa, né? Então a gente esconde a camada removendo esse asterisco aqui. Se eu tentar remover esse asterisco aqui, aparece essa mensagem aqui: você não pode ocultar a camada atual. Então é por isso, é porque a camada 0 está ativa. Então vamos transformar aqui a camada 1, né? A camada 1, vamos ativar a camada 1. Então vamos clicar aqui na camada 1 e ela transformou-se na camada ativa, né? Agora você pode, se você quiser, você pode apagar toda a camada 0, né? Então quer ver? Você tira aqui o asterisco, olha, apagou-se tudo, né? Apagou-se tudo. Vamos voltar às figuras, você coloca o asterisco. Agora, eu quero colocar uma dessas figuras na camada 1. Então seria esse prisma triangular na camada 1. Eu vou selecionar, dou 3 cliques nele e aqui informações da entidade, aparecem 14 entidades. Essas 14 entidades, né? Vamos selecionar aqui camada 1, aqui é camada 1, né? Camada 1, aqui tem que aparecer camada 1 também, né? Então essas 14 entidades que aparecem aqui no prisma, olha, você veja que são duas faces, né? A face superior e a face inferior, mais 3 faces laterais, né? São 5 faces, né? Agora você tem 3 arestas em cima e 3 arestas embaixo. Então são 6, 12, né? E você tem, né? Eu já perdi aqui a conta, né? Mas isso não é importante não. Você conta aí que eu me perdi aqui na conta e não vou voltar não, porque a gente vai perder tempo nesse negócio. Bem, então vamos fazer o seguinte. Então vocês já sabem o que é, né? São faces e arestas. E aqui 14 entidades é que são 14 faces e 14 arestas aqui. É isso que é aí. Bem, agora se você remover aqui a camada 0, você veja que removeu tudo, menos o prisma com face triangular, que já está na camada 1, né? Agora vamos voltar às camadas, né? Voltamos, né? A camada 0 ainda tem 4 figuras, né? Vamos fazer outra camada. Clicamos aqui no sinal de mais e vamos para a camada 2. Vamos ativar essa camada 2,
né? A gente clica aqui na bolinha, né? Clica na bolinha, né? A gente tem também que tirar essa seleção, né? Eu devia ter tirado a seleção antes, não tirei, mas vou tirar agora. Bem, então a camada 2 está ativada e vamos selecionar o paralelepípedo, né? 1, 2, 3. Vocês vejam que ele está dizendo que são 18 entidades aqui no cubo, né? Você clica aqui, fica a camada 2 aqui, camada 2 aqui, camada 2 aqui. Agora, se na camada 0 ficou o que? O cilindro, a figura sem forma e o segmento cilíndrico. Então, se você apagar a camada 0, essas três figuras vão se apagar. Então, olha, vamos remover aqui, ó. Camada 0, apagou, olha, as três figuras foram removidas. Vamos apagar aqui o cilindro de face triangular, ele está na camada 1, não é? Então, vamos aqui e apagamos a camada 1. Pronto, tá vendo? A camada 2, nós não podemos apagar, porque é a camada que está ativa. Se você tentar apagar, olha, aparece a mensagem dizendo que você não pode ocultar a camada atual, porque é a camada que está ativa. Bem, vamos voltar às figuras que desapareceram, né? O cilindro, né? O prisma e as três figuras lá da camada 0. Vamos remover a seleção, né? E vamos fazer uma outra camada. Vamos clicar em mais aqui, né? Então a camada 3, vamos ativar a camada 3. Ativamos a camada 3. Bem, e vamos fazer o seguinte, vamos selecionar o cilindro. 1, 2, 3, selecionamos o cilindro. Então o cilindro está dizendo aqui que o cilindro tem 98 entidades, ou seja, ele tem 98 faces e arestas, né? Então, vamos colocar aqui a camada 3, né? Camada 3, pronto. Então fica a camada 3 aqui, camada 3 aqui e a camada 3 aqui. Então você veja que na camada 0 restaram duas figuras, né? Essas duas figuras aqui, o segmento cilíndrico e a figura sem forma, né? Você pode apagar aqui, olha, camada 0, né? Então você apagou aqui, olha, eles dois desapareceram, né? O prisma não está na camada 1, você pode ir na camada 1 aqui e remover o prisma. O paralelepípedo não está na camada 2, você pode ir na camada 2 e remover o prisma. Ficou só o cilindro. O cilindro você não pode remover porque está na camada ativa, né? Vamos voltar às camadas anteriores. Então, voltamos e voltamos. Vamos remover a seleção e vamos fazer uma outra camada. Essa será a camada 4, né? Vamos ativar a camada 4. A camada 4, eu vou selecionar o segmento 1, 2, 3, o segmento cilíndrico. Então, o segmento cilíndrico está na camada 4. Ele tem 98 entidades. Eu clico aqui, né? Camada 4. Pronto. Então, fica a camada 4 aqui, camada 4 aqui. Olha, ele tem 98 entidades, né? Quer dizer, ele tem 98 faces e arestas, né? Bem, você pode fazer a mesma coisa. Olha, vamos apagar a camada 0. A camada 0 agora só tem essa figura sem forma aqui. Olha, você apagou aqui,
Pronto, só apaga ela, né? A camada 1 tem o prisma aqui de base triangular, né? A camada 2 é o paralelepípedo, a camada 3 é o cilindro e a camada 4 você não pode remover, né? Que é essa aqui, né? Bem, voltamos as figuras tudinho, né? Pronto. Agora removemos a seleção e vamos fazer a camada 5. Clicamos aqui no sinal de mais, a camada 5, ativamos a camada 5. Ativamos a camada 5 e vamos selecionar a figura sem forma. 1, 2, 3. Então a figura sem forma está na camada 5, né? Então você veja o seguinte, aqui ele tem, olha, essa figura sem forma aqui está com 206 entidades, né? Você traz aqui, seleciona aqui a camada 5, lá está a camada 5 no botão, camada 5 aqui, camada 5 aqui. Agora na camada 0 não tem mais nada. Você apaga a camada 0 aqui, ó, e não vai apagar nada, tá vendo? Não apagou nada porque não tem mais nada lá. Na camada 1 tem o prisma de face triangular, então você apaga o prisma. Na camada 2 tem o paralelepípedo, apagou o paralelepípedo. Na camada 3 tem o cilindro, apagou o cilindro. Na camada 4 tem o segmento cilíndrico aqui, apagou o segmento cilíndrico. Na camada 5 tem a figura sem forma que você não pode apagar, né? Porque está na camada ativa. Então vamos voltar todas as camadas. Então pronto. Na camada 0 não tem nada. E nas outras, cada uma camada tem uma figura dessa. Vamos remover a seleção? Pronto. Bem, agora essas cores aqui, vocês notem que à medida que nós fomos criando uma camada, foi aparecendo um quadradinho aqui com uma cor. Essa cor, ela é uma cor formada pelo programa. O programa é que determina essa cor, né? Bem, e o que acontece é o seguinte, é que cada camada, né? Cada camada, cada cor dessa, cada quadradinho desse corresponde a uma camada. Então, a gente vê dessa forma. A gente vai aqui aqui nessa figura chamada detalhes, que é essa seta voltada para a direita. Clicamos aqui em detalhes e aqui está cor por camada. Quando você clica aqui em cor por camada, cada figura adquire a cor correspondente à sua camada, né? Então veja que a camada 0 não tem nada, porque não tem nada. A camada 1 é o prisma aqui triangular, né? Você veja que é essa aqui marrom. A camada 2 é o paralelepípedo, né? Que é essa aqui, né? A camada 3 é o cilindro, né? Que é essa cor assim, né? A camada 4 é esse roxo aqui, olha, né? E a camada 5 é essa laranja escura aqui, né? Essa cor laranja aqui. Bem, agora que nós podemos fazer o seguinte. Nós queremos voltar. Vamos supor que a gente terminou o trabalho. Agora a gente quer voltar todas essas camadas, vamos colocar numa camada só, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos clicar aqui na camada 5 e vamos clicar aqui no sinal de menos. E aí vai aparecer uma mensagem dizendo:
mover o conteúdo para a camada padrão. A camada padrão aqui é a 0, né? A camada 0, né? Ou excluir o conteúdo. Se você clicar aqui em excluir o conteúdo, você elimina a figura, né? Mas como a gente não quer eliminar a figura, vamos colocar ela na camada 0. Então ó, mover o conteúdo para a camada padrão, que é a camada 0, né? Clica OK. Então pronto. Então a figura 5, né? Figura 5 voltou para a camada 0, né? Vamos fazer a mesma coisa com a camada 4. A camada 4, clicamos no sinal de menos, né? Mover para a camada padrão, clicamos OK, voltou. Olha, tá vendo? Olha, você vê que as figuras, vão adquirindo a cor da camada 0. Olha. Elas duas, olha, estão com a cor da camada 0, né? A camada 3, né? Vamos clicar na camada 3, sinal de menos, a mensagem aparece, clicamos em OK, olha, tá vendo? Tá tudo indo para a camada 0, tá vendo? Tudo adquirindo a cor da camada 0, olha. A camada 2, sinal de menos, clicamos em OK, pronto. Foi também para a camada 0. Camada 1, clicamos, sinal de menos, OK, pronto, foi tudo para a camada 0. Está tudo na camada 0 agora. Então, é assim que se trabalha com as camadas no SketchUp. Eu acho que talvez seja um pouco enrolado o assunto, mas eu procurei me expressar de uma maneira que eu acho que é a maneira mais correta para vocês entenderem. Se houver alguma dúvida, por favor, vocês podem passar um e-mail para mim, ou no próprio vídeo, né? Vocês podem fazer seu comentário no próprio vídeo, né? E aqui eu estou para atender a todos. Então, um abraço e até um próximo assunto.